amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. Estamos chegando ao número tão desejado de 50 mil inscritos. Então, se você está aqui e você ainda não é inscrito, fique esperto, fique esperto. Se inscreve no canal e não perca nada, ative o sininho, faça parte da família Imparcialmente Santista, que estamos mais em um vídeo que vocês estão adorando. A audiência está ótima do nosso Isabel Informa. Como é mesmo? Isabel Informa! Exatamente, Isabel Informa, o quadro que você, que o mundo, que o Brasil inteiro pediu para que a gente fizesse. Então, fica aí. Toda terça e quinta-feira tem Isabel Informa. Então, você já sabe que... terças e quintas-feiras a gente vai falar um pouquinho sobre as notícias do Santos Futebol Clube. As importantes, as não importantes, principalmente as importantes. Se não tiver notícia, a gente troca um papo, troca umas ideias, falo sobre minha vida, vocês falam sobre a de vocês. Mas o que importa é que toda terça e quinta tem o nosso quadro Isabel Informa, para que a gente fale aí do que tá acontecendo no Santos Futebol Clube. Vamos começar com uma notícia importante, né? Santos passou de fase na Copinha, enfrentou o Chapadinha e passou de fase com um jogo muito interessante do Santos, que conseguiu ali fazer o seu resultado no primeiro tempo e depois ficou mais de boas, né? E realmente deu uma segurada, mas uma segurada inteligente, né? Pensando aí também no desgaste nas próximas partidas. É um Santos que vai caminhando e que enfrenta amanhã, sexta-feira, 7h30, o time da Ferroviária. Um time que o Santos já jogou, já ganhou de 2-0, mas é um time muito mais organizado, tem uma estrutura um pouco melhor aí do que o Chapadinha. Vamos ver aí, vamos seguir aí com os nossos meninos Juan, Patati Patatá e todos eles aí que a gente tá vendo, Jair, Ed Carlos, Lucas Pires, Lucas Barbosa, tantos nomes aí que o Santista, eu acho que o Santista é uma das torcidas que mais vê e mais tem a Copinha como um campeonato importante, né? O nosso ano não começa... O ano do Santista não começa no Paulista, o ano começa na Copinha, porque a gente tem essa tradição mesmo, essa tradição de cuidar do Santos desde a base, né, e sabendo que por conta do aporte financeiro do clube, o quanto a base é importante. E infelizmente chama a base, a gente tá chamando, a gente tá gritando, mas Marcos Leonardo não está respondendo. Então esse vídeo é também pra gente falar um pouquinho além assim, pegando o gancho da Copinha, o gancho do Juan, que a gente tá vendo bastante, né? Gols em todos os jogos, 4 jogos, 4 gols, artilheiro do Santos na Copinha. A gente precisa falar de centroavante. O Juan já é um jogador de... Cara, acho que ele tem 20 ou 21 anos. Eu vou... Peraí. Juan Santos FC. Porque se a gente pensar que o Ângelo estreou com 16 anos... O Kaique, 17. Juan Santos FC, idade. Eu acho que ele tem 20 ou 22, peraí. É 20 ou 21, uma coisa assim. Ó, a notícia é, ele tem 20 anos, então ele é um jogador que já tá ali como se fosse... no limite, mais ou menos, né, de poder jogar pelas categorias de base, provavelmente vai subir e também bate na portinha do Marcos Leonardo. Vamos falar bastante sobre esse jogador, porque com a não chegada do Pablo, acaba sendo cada vez mais importante aí essa renovação ou não com o próprio Marcos Leonardo. Entrando na notícia da tribuna sobre o Pablo, né, o Pablo não demonstrou interesse e o Santos desistiu da negociação. Eu acho certo, eu acho que o Santos vai ficar chorando por um jogador que não quer jogar. O Santos, o Pablo, ao que tudo indica, quer voltar e jogar pelo Atlético Paranaense, né? O clube que ele realmente fez um grande sucesso, até por isso o São Paulo pagou aí os seus 26, né, que a gente tinha falado, 26 milhões, uma baita de uma grana que o São Paulo investiu no Pablo, não teve esse retorno, né? E agora o Pablo tá aí meio que buscando a sua sequência. Dizem que ele quer voltar pro Furacão, mas então, como bem disse Bruno Lima aqui na tribuna, Pablo não demonstra interesse na proposta do Santos, que desiste da negociação. O atacante do São Paulo estava próximo a fechar com o Peixe. Foi muito interessante, porque eu fiquei lendo os comentários de vocês no último vídeo e, cara, é muito disparado, assim, não disparado de muito, é tipo uma disparidade muito grande de vocês falando, puta, eu quero Pablo, vai ser muito legal, nada a ver, meu pé de Pablo, não, eu quero muito, pode ser muito interessante, não, nada a ver, não joga nada. Então, assim, acho que o Pablo era um cara que queria divergir muito as opiniões do Santista. E acho que, assim, por exemplo, o Goulart, a gente entende a importância dele de marketing, a importância dele no mercado do Santos,
a importância desse reposicionamento da gestão Rueda, né? Que mostra que uma gestão que administrativamente é saudável também pode contratar grandes nomes. Então, obrigada, Maria Eduarda. A Duda está conversando com a gente, mas assim, eu acho que de maneira geral, o Goulart, ele não tem que... Claro que ele vai ter que mostrar em campo, mas o Pablo teria muito mais que mostrar em campo, porque hoje você vê poucas pessoas da torcida desgostando da contratação do Goulart. Já é diferente com o Pablo. Vocês podem ver, juro, os comentários do último vídeo estão perfeitos. É exatamente metade. Só que não, pouquíssimas pessoas falam, putz, não sei, não. As pessoas falam, meu Deus do céu, não. As pessoas falam, sim, vai dar certo. Então, bom, sim, vai dar certo, meu Deus do céu, não. Não. Quem ganhou foi meu Deus do céu, não. E a gente não vai, provavelmente, aí acho muito difícil contar com o Pablo aí na temporada de 2021. Continuando, né, a gente falou um pouquinho do Juan, falou um pouquinho da Copinha, Wesley Patati, nosso Patati Patatá, renovou o contrato com o Santos até 2024, vou ter muito tempo jogando com esse manto. Muito legal, ele tá fazendo uma copinha muito boa, né? E é um jogador interessante, acho que é um Santos também não renovando por tanto tempo assim, mas renovando até o fim até dezembro, né? Dezembro de 2024. Acho interessante, o Santos demonstra essa questão com chegar mais perto dos jogadores da base, para não passar o que tá passando com o Marcos Leonardo. Porém, já tem um ano que o Santos tá tentando renovar com o Marcos Leonardo. Então eu não sei se eu colocaria o Marcos naquele pacote Caio Jorge, naqueles pacotes como a gente vê que, poxa, o Santos deixou pro final, né? Poxa, o Santos tinha um jogador ali e não olhou. Eu acho que assim, no pacote Marcos Leonardo vai um pouquinho também aí do interesse do jogador e do seu staff. E falando um pouquinho exatamente sobre isso, cara, o UOL fez uma matéria muito legal do nosso casal favorito, né, da Gabi e do Mussete. Depois entrem lá, o título é Chuvas na Bahia atrasam a difícil negociação entre o Santos e Marcos Leonardo. Entrem para vocês lerem um pouquinho, eu vou passar por ela, comentar com vocês, mas é legal que vocês entrem também para ter todos os detalhes. A questão da chuva é muito porque a família do Marcos está ajudando na região da Bahia. Eles estão, até acho que a casa deles está servindo de um aporte para alimentos, para desabrigados também. Então, como eles estão fazendo essa ação social muito bonita nesse momento, né, as graves chuvas que estão acontecendo no território baiano, vai atrasar um pouquinho aí essa negociação. Bom, o que está acontecendo? O Santos tenta a negociação com o Marcos Leonardo há um ano, e até o prezado momento o Santos não vê exatamente um avanço nessa negociação. E já tem um ano que o Santos está falando com o jogador. Bom, o staff do jogador disse que ele foi subutilizado em 2021 e só foi usado em extrema urgência, o que eu não discordo. Eu acho que assim, o Santos colocou Diego Tardelli, Léo Batistão e Raniel em várias rodadas antes de usar o Marcos Leonardo. Sempre falava dele aqui, ele ficou um bom tempo na seleção brasileira, mas eu não vejo nesse sentido que o Santos... que o staff do Marcos Leonardo esteja mentindo. De fato, o Santos o utilizou quando não tinha mais opções e ele foi muito bem e foi uma das peças principais para o Santos permanecer na Série A. Bom, continuando, o Santos diz para o staff que não tem como chegar para ele em 2022 e falar, eu prometo que esse jogador vai ter minutos em campo. Então, até por isso a gente vê o Santos olhando para o próprio Pablo, como a gente já mostrou. Porém, já o staff se mostrou incomodado com a tentativa frustrada de contratar o Pablo. Enquanto o Santos estava dispensando lá o Tardelli, o Raniel, a gente não viu muita movimentação. Mas quando o Santos foi atrás do Pablo, a gente percebe que realmente existe um incômodo da parte do Marcos. Bom, além de tudo isso, existe a multa rescisória. O staff do Marcos, ele queria que a gente colocasse uma multa fixa baixa e fosse aumentando conforme os minutos jogados pelo jogador. O Santos entende que o staff não está confiando no jogador. Então, por que a gente não põe logo uma multa alta, já que você tem certeza que o jogador vai bem? Mas não, o staff do Marcos Leonardo continua querendo essa multa. O Peixe nega completamente a possibilidade e quer uma multa de pelo menos 30 milhões de euros. O Santos costuma firmar contratos com multa no mínimo de 50 milhões. Então o Santos já abriu a mão de não pedir 50, pedir 30 milhões, mas mesmo assim, nesse momento, o staff do Marcos Leonardo não gosta dessa multa. Ele gostaria, como eu falei, essa multa fixa, baixa e aumentando conforme os minutos jogados, o que faria que o Santos fosse obrigado também a colocar o jogador por mais tempo. Bom, o Santos entende que o risco do Marcos Leonardo ficar 10 meses sem jogar pode pesar
a favor da renovação. O que acontece, que é o que o UOL chama de carta na manga. O Santos, ele vê que se não acontecer isso, porque o Marcos, ele tem um contrato até o final do ano. Então, se não renovar, o Edu Dracena tem o posicionamento de afastar o jogador. E é como aqui a gente coloca no UOL. Se ele ficar 10 meses sem jogar, talvez, nesse momento, o staff do Marcos Leonardo queira renovar. Porque um jogador da idade dele ficar tanto tempo sem jogar é muito tempo. Bom, os empresários de Marcos Leonardo dizem que vão tentar a renovação com o Santos até o fim. E que não há nada acertado e nem encaminhado com qualquer outra equipe. Mas também o Santos enxerga que assim, o staff do Marcos Leonardo diz que olha para o mercado e vê um salário mais alto do que o oferecido para o Santos. E o Santos entende que o salário oferecido também está nesse limite. Segundo o UOL, o staff também alega que deu mais uma opção de multa rescisória e que só pede que o salário esteja equiparado ao que o mercado paga. O Santos vê a pedida muito alta e não está disposto a arcar com comissão ou luvas. Olhando agora para a parte técnica, que é o fim aqui da reportagem, eles falam um pouquinho sobre... A gente viu que o Carille não viu a maturidade total no Marcos, até porque como passamos o ano passado vendo o Tardelli, o Raniel e o Batistão jogando antes de colocarmos aí o próprio Marcos Leonardo, e quando esgotaram as possibilidades, a gente viu o Marcos. Eu acho que nesse momento o staff do Marcos Leonardo pode ser um pouco mais flexível. Eu entendo que ele é um bom jogador, mas eu entendo que assim, que quanto mais a gente vai vendo o Juan na copinha, essa procura pelo 9 pode estar mais perto do que a gente pensa. Nossa, coitado, o Juan tá super preparado, pode entrar amanhã? Não, mas é um jogador de 20 anos e é um jogador que, se o Santos tiver esse time promissor na copinha, se o Santos conseguir chegar, avançar a fases que sejam com disputas mais difíceis, né, que peça alguns combates com outros times que realmente têm o nível do Santos, a gente sabe que tem vários outros times grandes na copinha e que o Juan demonstre esse talento, acho que vai ficar cada vez mais complicado essa negociação pro próprio staff do Marcos Leonardo não realmente querer firmar o jogador dentro do Santos. Eu queria muito que ele ficasse, como eu falei no último vídeo, eu prefiro ter Marcos Leonardo do que eu prefiro ter o Pablo. Mas dentro de tudo isso, eu prefiro ter um jogador que queira jogar no Santos. Nesse momento, tanto o staff como o Marcos, a gente não entende exatamente, a gente não consegue enxergar essa vontade no olhar de pertencer ao Santos Futebol Clube. Mas, se eles realmente não tiverem outra proposta e o Edu Dracena optar por afastar o jogador, são 10 meses sem jogar bola. O que é extremamente impactante para alguém que quer ser vendido. Mas algo que a gente também tem que lembrar é que não é tão simples chegar na Europa. O Rodrigo foi convocado agora para a seleção depois de um bom tempo no Real Madrid. Realmente, o Neymar chegou e tudo aconteceu porque ele já saiu daqui com 20 anos. E o Neymar é muito difícil, não dá pra... né? É outra comparação. Mas eu acho que, quando a gente olha o caso do Caio Jorge, não é simplesmente pisar na Europa que você tem a camisa do time, que você é titular e que você é brilhante, que você tá na Champions. É um passinho atrás de um passinho. Vamos ver o que desenrola. Eu acho que nesse momento o Santos pode olhar mais pro próprio Léo Batistão. O Raniel já tá no Vasco. O Tardelli aí tá sem clube nesse momento. Olhar pro Batistão e olhar pro Juan. Talvez, se for um cara que tem mais vontade de pertencer ao Santos, possa fazer mais sentido do que essa... Porque ao mesmo tempo que você tenta com o Marcos Leonardo, começa uma disparidade de salários na base, que por que o Marcos Leonardo merece ganhar extremamente a mais do que o próprio Kaique, o próprio Sandri, o próprio Pirani e vários outros garotos que realmente tiveram até mais regularidade e mais jogos do que o Marcos Leonardo em 2021. Então é isso, nesse momento o Santos está um pouco perdido em relação ao seu 9. É claro que a gente precisa aí colocar muito mais Léo Batistão. Ele é um jogador que precisa aparecer mais, precisa jogar mais, precisa ter mais continuidade. O Santos não teve essa pré-temporada ano passado, porque tudo ficou bagunçado por conta da pandemia. Então teremos uma pré-temporada agora, até tivemos as primeiras imagens aí do Goulart com o Marinho, do Goulart com outros jogadores. Vamos ver se a gente consegue. O que eu vejo pro Paulista é um Santos que precisa entrar para ganhar. Não é um Santos que vai... Ah, não, mas tal time vai jogar com o time C. Ah, mas o Santos não vai jogar com... Eu acho que não. Eu acho que o Paulista é uma das poucas chances que o Santos tem de título e precisa olhar com o Paulista com seriedade, com responsabilidade para ir atrás e jogar sempre com o seu melhor. Até porque a gente sabe da dificuldade do brasileiro, não é poupar para o brasileiro. Para quê? O Santos tem pouquíssimas chances de brasileiro e vai demorar para o Santos ter. Porque esses passos administrativos que o Santos está tomando são devagar mesmo. Mas hoje o Santos tem uma saúde financeira muito melhor do que vários times da Série A que estão contratando pra caramba. Isso vai ser muito importante
quando a gente pensa a longo prazo. Então é olhar para esse Paulista para jogar com força máxima, para jogar o Goulart sim. Se tiver o Marcos Leonardo, vamos jogar. Se tiver o Marinho, se tiver o Ângelo, vamos equipar o próprio Baumer, o que a gente tá vendo, né? O Eduardo, que foi... que o Santos acabou de divulgar, de fato, né? A contratação divulgou essa semana. Vamos esperar aí que esse time seja completo, que a gente possa contar com o Marcos Leonardo, mas que se a gente não puder, que o próprio Batistão e o próprio Juan consigam jogar nessa posição e realmente fazer o Santista mais feliz no ano de 2022. Ufa! Falei bastante, hein? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!